Eu sou multifacetado, o jornalista que resolveu depois virar economista. Mas o que eu queria, o que eu acho interessante, os números que o Alan trouxeram são muito bons, e o que eu acho interessante trazer aqui para a discussão é a perspectiva e colocar em perspectiva com os outros países. Né? Eu estou aqui nos Estados Unidos e nós, essa semana, o governo americano anunciou o crescimento do segundo trimestre do ano e foi o crescimento negativo pela segunda vez. O que nós aprendemos na faculdade de economia, né, Alan, que a definição técnica do que se chama de recessão. Então, os Estados Unidos estão hoje tecnicamente em recessão. Houve até uma tentativa engraçada do governo Joe Biden de dizer, não, recessão não é isso, essa não é a definição, vamos mudar o dicionário. Né? É uma boa maneira de você tirar os Estados Unidos da recessão, é você mudar a definição de recessão, que foi o que o Joe Biden tentou fazer. Nós hoje estamos com a inflação acumulada nos Estados Unidos 9,1% em junho, que os Estados Unidos estão, aos poucos, ultrapassando o Brasil em termos de inflação. Há possibilidade real de os Estados Unidos terminarem, eu acho que pela primeira vez na história, poderia verificar, mas se eu não me engano, primeira vez na história, onde os Estados Unidos vão terminar um ano com uma inflação maior do que o Brasil. Porque tradicionalmente a inflação aqui é de 1, 2%, sempre nessa casa mais baixa. E no Brasil você convive normalmente com inflação de 4, 5, 6%. E nos Estados Unidos nós teremos inflação possivelmente alguma coisa em torno de 10%, 9% esse ano, talvez um pouco menos se a gasolina continuar caindo, enquanto no Brasil nós temos chance de ter inflação abaixo de 8% no final do ano. E isso mostra o trabalho bem feito que o Banco Central brasileiro fez de começar a combater a inflação muito antes do que o Banco Central americano. O Banco Central americano, enquanto o Brasil, o presidente Roberto Campos no Brasil, estava combatendo a inflação desde o início, dizendo, olha, tem um perigo inflacionário aí, e reconhecendo os componentes de inflação. Aqui nos Estados Unidos, a Janet Yellen, que foi presidente do Fed e agora assessora de economia do governo Biden, ela dizendo que a inflação era transitória, que não existia nada disso, que isso simplesmente era um choque daquele momento. Depois botaram a culpa no Putin e agora estão reconhecendo que a inflação, a consequência da inflação, a causa da inflação é evidente. Você fechou a economia inteira e reduziu a capacidade produtiva, enquanto estimulou a economia com um pacote de estímulos sem precedentes. Obviamente, se aumenta a demanda, se não tem produção, os preços aumentam, né? Primeiro período da faculdade de economia. Então, o que vale chamar a atenção é a trajetória positiva na qual o Brasil se encontra, comparado com, por exemplo, os Estados Unidos ou a Argentina, que essa semana demitiu a ministra da Economia, 3 meses no cargo, já foi demitido. Então, assim, é uma diferença muito grande da forma como o Brasil está lidando com a política econômica. E aí, quando você começa com o Brasil tendo a gasolina mais barata do mundo, eu nunca vi a gasolina no Brasil mais barata nos Estados Unidos na minha vida. Nunca vi na minha vida. Gasolina no Brasil mais barata que nos Estados Unidos. Você começa, crescimento econômico no Brasil, talvez 2% esse ano, enquanto os Estados Unidos em recessão, o mundo inteiro entrando em recessão, como diz o FMI. A inflação na Argentina de mais de 40%. Inflação recorde na Europa, maior desde a década de 80. Mesma coisa acontecendo no mundo inteiro, enquanto o Brasil vai crescendo. Desemprego em queda no Brasil, como o Alan colocou muito bem. Agora, o que me chama a atenção é que, com essas notícias todas que deveriam ser muito boas, eu peço a você que está em casa, eu sei que você não deve assistir, mas bota rapidinho lá no canal da Globo News e vê a cara da leitora quando ela dá essas notícias de economia. É um velório. A pessoa está desesperada. Por quê? Porque vem as consequências econômicas, vem as consequências eleitorais da melhora da economia. E esse é o desespero. São pessoas que não estão preocupadas com o Brasil. Elas estão preocupadas só com uma coisa. Todos os dias, em todas as redações do consórcio, a preocupação número 1 é o que é ruim para o Bolsonaro, o que ajuda a gente a tirar ele do poder. É isso que a gente tem que dar enfoque. Eu sempre acompanhei a economia, e eu nunca vi tão pouca notícia sobre economia nos jornais. Eu nunca vi tão pouca. Se você assiste o consórcio, você fica esperando, você tem até às vezes que falar assim, pô, mas cadê os dados do emprego? Nós não vimos essa semana praticamente a notícia de que o Brasil teve a maior deflação desde o início do Plano Real. Deflação significa que as coisas ficaram mais baratas, graças à redução do preço do combustível em boa parte. Isso
Isso não sai nos veículos. Isso não é uma notícia econômica. Agora, você imagina se fosse o oposto. Eu chamo atenção para essas coisas porque eu acho que é importante que o espectador não acredite na minha opinião sobre a imprensa ou na sua opinião. É importante que ele forme a sua própria opinião. Então, veja o seguinte, você imagine por um minuto que essa maior deflação na história do Plano Real tivesse acontecendo no primeiro ano do governo Lula, né? De um Deus me livre, uma suposta nova eleição do governo Lula, se essa notícia não tivesse acontecendo. O tamanho da repercussão que ela teria na imprensa. Ou ainda, imagine um outro cenário aqui, onde o Brasil tivesse tido a maior inflação desde o início do Plano Real. O tamanho, nesse último mês, o tamanho do impacto que isso seria em todos os jornais, a capa de todos os jornais. Então, é importante entender que uma das formas que a imprensa manipula a opinião pública, e tanto o Walter Lippmann como antes o Foucault disse isso muito bem, uma das formas que a imprensa manipula a forma como a opinião pública, para usar o termo técnico, a forma como a sociedade pensa, é justamente fazendo isso, explodindo fora de proporção temas que não deveriam ter tanta importância e colocando os temas importantes, mas que contrariam a narrativa da imprensa, debaixo do tapete, minimizando, usando o mais, a despiora, usando esses termos e dando... Eu falei da cara da comentarista de economia, porque a forma como você transmite uma notícia com pesar, aquela cara que o William Bonner faz no Jornal Nacional, muito, muito preocupado com o Brasil, a forma, tudo isso contribui com a impressão que o espectador tem da notícia. Então, eu chamo a atenção para esses pontos porque são uma oportunidade de você ver o que é jornalismo e o que é militância. Ele roubou e faliu, poxa, os dois. Não entendi. Roubou e faliu. Porque o Brasil, o PT deixou... o PT deixou o Brasil na maior crise econômica da sua história. Quando Dilma Rousseff saiu do poder, o Brasil, tá aí o Alan para confirmar o que eu estou dizendo, o Brasil estava na maior depressão da história da nação. Então o seu gerente roubou tudo e ainda deixou a sua loja falida. Aí você agora está estudando recontratá-lo.